Senhor Jesus, haja coração. Obrigado, pastor Pascoal. Obrigado, família de fé, Primeira Igreja Batista de Curitiba, por tanto carinho, por tantas homenagens, palavras de incentivo, de ânimo, nesse momento de despedida. E sabe, meus irmãos, desde quando eu soube que eu iria pregar na minha despedida, eu estou tentando me preparar para esse momento. E pedindo oração para os amigos mais íntimos, conversando com alguns. Teve um dos meus amigos que eu falei assim: rapaz, meu coração está na mão, está mais difícil do que a primeira vez que eu preguei aqui na igreja, porque junto com toda a responsabilidade, tem também toda a carga emocional desse momento, né? E o meu amigo me deu um conselho muito sábio que eu pretendo seguir essa noite. Ele falou: pregue a Cristo e não tem como dar errado. E é isso que eu vou fazer aqui hoje à noite. Mas ele esqueceu de mencionar que seria difícil até de falar nesse momento, por causa da emoção. E um outro amigo me deu um bom conselho. Ele falou assim: olha, Daniel, pregue primeiro e depois você se despeça, né? Também vou seguir esse conselho do meu outro amigo. Então agora eu vou me concentrar em pregar a palavra de Deus, aquilo que Ele entregou ao meu coração. E depois terei muita felicidade de receber um abraço seu lá no meu lugarzinho lá, que eu sempre fico pertinho da escada, no final do culto, né? Que durante esses anos eu tive muita alegria de pastorear os filhos de vocês, servir as famílias da nossa igreja. E esse ministério deixou uma marca profunda na minha vida, porque me deu um olhar especial para a nova geração, um olhar especial para a família. Então, quando eu vejo uma família vindo junta para a igreja, quando eu vejo crianças vindo juntas alegres para participar do culto infantil, isso enche o meu coração de alegria e de ânimo de estar aqui servindo ao Senhor, construindo o seu reino nessa terra. E eu dou glórias a Deus por tudo que Ele fez através da minha vida, me usou aqui no meio dos irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 14. É o texto que vamos meditar essa noite. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Como título dessa mensagem, eu entendi que o que Deus quer falar conosco essa noite, Deus quer nos ensinar através dessa passagem bíblica alguns efeitos que a morte e ressurreição de Cristo tem em minha e em sua vida, em minha e em sua família. Então esse é o título da mensagem: os efeitos que a morte e a ressurreição de Cristo tem em nossas vidas, em nossos corações. E não poderia ser mais propício do que num culto de batismos nós estudarmos esse texto de Colossenses, porque Paulo, desde o meio do capítulo 2, ele vem aprofundando com a igreja de Colossos, através dessa carta, o que significa ser batizado, o que significa esse símbolo do batismo. E ele vem tecendo vários ensinamentos, vários argumentos do que significa esse símbolo de se identificar com o nosso Senhor em sua morte e ressurreição. O que significa você descer as águas e depois emergir as águas, depois voltar. E o que esse símbolo traz à nossa vida cristã e quais são os efeitos desse símbolo no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Lembro que há 2 semanas atrás, o pastor Pascoal nos trouxe uma mensagem incrível em cima do Sermão do Monte, falando de que nós somos modelos práticos da justiça de Deus, onde ele trouxe vários desses efeitos da morte e ressurreição de Cristo na sua mensagem. E hoje eu não pretendo falar de todos os efeitos que a morte e a ressurreição de Cristo tem na nossa vida, porque são muitos, mas quero me ater aos 3 ensinamentos que esse trecho da palavra de Deus nos traz sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então vamos ler primeiro os 3 versículos, onde se inicia essa nossa reflexão, Colossenses 3, 1 a 3. Diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Meus irmãos, não tem como nós termos um encontro verdadeiro com Jesus, temos experimentado os efeitos dessa morte e ressurreição de Cristo na nossa vida, na nossa carne, no nosso corpo, na nossa história, e não ter as nossas perspectivas de vida transformadas.
a nossa visão do próximo, a nossa visão de futuro, o nosso envolvimento com a igreja sendo transformadas. Não tem como isso acontecer. Por isso que o primeiro ensinamento que tiro desse trecho da palavra de Deus é que um dos efeitos da morte e ressurreição de Cristo na minha vida é que Cristo muda as minhas perspectivas e a perspectiva da minha família. Deus muda a minha expectativa do futuro. Deus muda o meu propósito de vida, ou me dá um propósito pelo qual viver. E eu aprendo isso com esse texto da palavra de Deus. Eu vi isso acontecendo na minha vida pessoal. Eu me converti aqui nessa igreja com 16 anos, no Ministério de Adolescentes. E de lá para cá foi uma caminhada de amor nessa família que é a Primeira Igreja Batista de Curitiba. Mas eu lembro que eu estava me preparando para fazer o vestibular para a administração de empresas. Essa era meu alvo, meu objetivo de vida ali naquele momento, né? Finalzinho da adolescência. E 4, 5 meses depois da minha conversão, Deus me chamou claramente para o ministério. Através do texto de Efésios 4:11, Deus me disse que Ele queria que eu fosse um pastor da igreja dele, um líder da sua igreja. E eu aceitei esse desafio, essa missão. E o meu próximo ano, que era o ano do vestibular, foi em preparação do meu coração e da minha família para dizer para mim, né, e para minha família principalmente: olha, eu não vou fazer administração, eu vou fazer teologia. E eu vou para o seminário, né? E todo aquele, como é que vai ser? Meus pais querendo que eu fizesse primeiro administração, e eu tendo a convicção de que eu deveria primeiro obedecer a Deus e fazer o seminário. Deus mudou a minha perspectiva naquele ano. Eu não mais seria administrador de empresas, eu seria servo do rei, como pastor da sua igreja. Isso encheu meu coração de alegria. E alguns anos atrás, Deus mudou novamente a minha perspectiva. Eu estava pastoreando a Vila da Fé. A igreja me deu muitas oportunidades de servir e me desenvolver. Como o pastor Pascoal falou, eu trabalhei na BASC, na parte financeira, trabalhei na administração aqui da igreja, com o pastor Nilson. E a igreja me convidou para plantar a igreja, ali no bairro Santa Quitéria, próximo aqui da nossa igreja, chamada Congregação Batista Vila da Fé. E por lá ficamos por 5 anos. Lá eu fui ordenado ao pastorado. E Deus, em 2010, deu um chamado para mim e para minha esposa, no dia do Natal, dizendo que Ele iria nos enviar para missões fora do Brasil, missões transculturais. E naquele dia nós colhemos aquela palavra do Senhor no nosso coração, compartilhamos isso com o nosso líder, pastor Pascoal, lá em comecinho de 2011, com os nossos pais. Interessante, irmãos, como Deus prepara, e Deus tem controle de todas as coisas, porque lá, em janeiro de 2011, Deus falou conosco que Ele iria nos enviar em janeiro de 2016. E eu estou indo para essa nova fase de vida, para essa missão que Deus me deu em janeiro de 2016, 5 anos depois. Deus nos deu 3 objetivos nesse período que deveríamos cumprir: estudar inglês, o espanhol e fazer um mestrado. E no meio dessa preparação, Deus abriu essa porta, que é um doutorado lá nos Estados Unidos, me preparando para a obra do Senhor. E o nosso sonho, meu e da minha esposa, né, motivado por essa convicção missionária, nós sonhamos em plantar uma igreja com imigrantes durante esses 5 anos que estaremos lá. Esse é o nosso sonho, a nossa oração. E eu te convido, se você quiser fazer parte desse sonho, compartilhar conosco, ser nosso parceiro, por favor, nos procure. Nós queremos cumprir isso em nome de Jesus. Jesus tem colocado isso no nosso coração de uma forma muito clara para nós. E Jesus mudou a minha perspectiva de vida, de futuro, e Ele faz isso conosco. Ele já mudou a tua perspectiva de futuro, algo que você pensou que nos próximos 5, 10 anos você estaria fazendo, e Deus vai lá com uma palavra e muda tudo. Deus é Senhor, e Ele nos faz mudar essas perspectivas. Uma coisa que eu aprendo nessa questão de que Cristo muda as nossas perspectivas, baseado nesse texto, é que nós precisamos colocar as nossas coisas na nuvem. Exatamente, para quem não sabe muito dessa linguagem tecnológica dos nossos dias, eu achei uma forma fácil de ilustrar. Hoje em dia tem alguns aplicativos que você salva os seus documentos, você salva o que você tem nos teus dispositivos móveis. Ao invés de você salvar no teu dispositivo, você salva numa chamada nuvem, um local onde os seus arquivos ficam lá, né? E quando eu fiquei olhando para isso, olhando para essa ilustração da colocar as suas coisas na nuvem, me chama a atenção quando Paulo fala assim: busque as coisas que vêm do alto, e não as coisas que vêm dessa terra. Coloque o seu pensamento naquilo que vem dos céus, e não no que vem dessa terra.
E não tem como não nos lembrar daquele texto no Sermão do Monte, onde Jesus fala: não ajuntem tesouros na terra, onde os ladrões roubam, onde as traças corroem. Juntem tesouros sim, no céu, onde ladrão não pode roubar, onde traça nenhuma pode corroer. Porque Jesus termina esse texto falando: porque onde estão as tuas riquezas, aí também está o seu coração. Meus irmãos, minha família é de Mariana. Todos nós acompanhamos no último mês a tragédia que aconteceu em Mariana, né, com aquela desastre ambiental ali da empresa Samarco. E acompanhando as fotos, acompanhando o noticiário nesse último mês, a gente para pensar e fica mais vívido essa questão de que como os nossos bens nessa terra, eles podem ser tirados de nós num segundo, num momento. Uma das fotos que eu vi era o fogão de uma casa, no telhado da casa, coberto de lama. Todos os bens daquela família foram perdidos naquela tragédia. Sabe, meus irmãos, aquilo que estava sendo juntado na terra se perdeu. Mas daquela família, aquilo que estava guardado no céu, aquilo eles continuam tendo, aquilo não se perdeu. Por isso que quando eu olho para esse ensinamento, que Jesus muda a nossa perspectiva, e nos faz pensar, e nos faz valorizar, e nos faz buscar, e nos faz desejar as coisas que são do alto, e não as coisas que são dessa terra, eu entendo que Jesus está nos ensinando aonde está o verdadeiro sentido e valor das coisas. Jesus quer mudar a minha e a sua perspectiva a cada dia, e valorizar o que de verdade tem valor. E sabe, uma das coisas pelo qual nós podemos confiar na perspectiva de Deus para nós, é porque a Bíblia nos garante que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. Vários textos da palavra de Deus vão dizer isso, mas dois em especial me trazem um alento no coração quando eu os leio. Um é Isaías 55, 8 e 9, onde o Senhor diz assim: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Ou um texto que eu guardo no fundo do meu coração, junto a esse chamado, que é o texto de Jeremias 29, 11, onde Jesus fala, onde o profeta Jeremias diz ao seu povo: porque só eu sei os planos que tenho para você, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. É o Senhor quem está falando. Textos maravilhosos que dizem que o futuro, os planos de Deus para nós estão nas palmas das mãos dele, e são muito maiores do que os nossos, muito maiores do que os nossos planos. Eu olho para a minha caminhada com Jesus, esses anos que Jesus me permitiu caminhar com ele, e eu fico pensando: o que seria de mim? O que eu estaria fazendo? Onde eu estaria se eu não tivesse tido esse encontro? Se a morte e a ressurreição de Cristo não tivesse feito efeito na minha vida, eu não tivesse tido esse encontro salvador com Cristo, o que eu estaria fazendo? Para pensar, onde você estaria se você não tivesse tido esse encontro salvador com Jesus? Paulinho mencionou na sua oração no início do culto, agradecendo a Deus pelo momento do seu encontro. Onde você estaria, né, Paulinho? Sem esse encontro com o Senhor, onde nós estaríamos? O inverso também é verdade, porque há muitos, Jesus está falando há tempo, chamando há tempo, convidando para enxergar a vida na perspectiva do alto, na perspectiva de Deus, e nós resistimos. Se você é um desses, você pode pensar: onde eu estaria se eu já tivesse me entregue a Jesus? E se o plano dele já tivesse sendo colocado nos mínimos detalhes na minha vida, onde eu estaria agora? A gente pode pensar sobre isso. E eu tenho uma história pessoal nessa questão dos planos de Deus que me intriga. Quando eu estava nesse processo de conversão, início da conversão, começou a brotar no meu coração um desejo de fazer um intercâmbio para a Austrália. E eu ali no final da adolescência, eu comecei a pesquisar nos sites, comecei a buscar como é que isso acontecia. Eu lembro de um dia que chegou uma carta na minha casa, irmãos, de Brasília. Olha, eu tenho quase toda a certeza, do consulado australiano, e nessa carta tinha o endereço, me chamou a atenção. Era algo do tipo bloco 16, conjunto 9, alguma coisa assim. Deus tem o seu jeito de falar conosco, e Ele sabe como levar uma mensagem no nosso coração, porque eu estava lendo Provérbios nesse tempo, e quando eu li aquele número 16, número 9,
Jesus falou no meu coração assim, abre lá em Provérbios 16, 9. E nesse texto está dizendo, a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus o Senhor. E colocando diante de Deus essa viagem, eu entendi que eu não deveria ir naquele tempo fazer esse intercâmbio. Entreguei ao Senhor pensando que eu nunca mais teria uma oportunidade de fazer um intercâmbio assim. Era jovem, ainda não era casado. Então eu pensava que era a época ideal para fazer isso. Mas como os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, nesse processo de preparação para missões transculturais, Deus nos deu a oportunidade como família. Eu ir com a minha esposa, com meus filhos, fazer uma imersão para estudar inglês nos Estados Unidos por 2 meses, e depois uma imersão agora nesse ano, em julho, para Costa Rica, para poder ali estudar o espanhol. Como os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Quando nós entregamos as nossas perspectivas na mão do Todo-Poderoso, Ele transforma os nossos sonhos em sonhos muito maiores, muito mais bonitos. Fica um alerta, ainda falando sobre isso das perspectivas, de que não tem como você manter os teus sonhos, manter as tuas perspectivas de vida e querer descobrir e viver as perspectivas e os sonhos de Deus. Não tem como manter essas coisas e falar assim, Deus, não, vamos fazer o seguinte, me mostra aí quais são os seus sonhos para mim, quais são as suas perspectivas para mim, eu mantenho aqui o meu plano, o meu sonho, e eu vou comparar, colocar aí o prós e contras aí desse negócio. Combinado, Deus? Deus vai falar, não, porque para que a gente possa viver os planos de Deus, nós precisamos primeiro entregar os nossos sonhos, as nossas perspectivas. Só então Ele revela quais são os sonhos e as perspectivas dEle, porque sonhos e perspectivas de Deus são vividos pela fé e não pelos olhos humanos. Você precisa confiar e dar passos um após o outro. E normalmente Deus só deixa você saber os próximos 3, 4 passos. Muitas pessoas me perguntam assim, e aí pastor, depois desses 5 anos lá, o que você vai fazer? Eu falei, meu irmão, eu não sei. Deus só me revelou o que eu tenho que fazer em seguida. Eu não sei se Ele vai me mandar para outro lugar, se eu vou voltar, o que vai acontecer. Eu só sei os próximos passos. Algo que marcou o meu coração e da minha esposa, entendendo que nós precisamos, para viver a perspectiva de Deus, nós precisamos confiar nele, entregar a nossa perspectiva. Quando nós chegamos na Costa Rica para essa viagem, eu precisava dirigir um carro da capital do país, São José, até uma vilazinha chamada Turrialba, que era onde nós iríamos estudar. Como Costa Rica é um país montanhoso, com muitos vulcões, então as estradas, elas acompanham as cordilheiras, acompanham as montanhas, você tem que subir, descer, ir em alguns lugares que são muito íngremes, né? E perigosos ali, só passa um carro de cada vez, um carro para ir, um carro para vir, e veio a acontecer que no dia que nós teríamos que dirigir para Turrialba, estava chovendo, de noite e com neblina na estrada. Então você, num país diferente, dirigindo num lugar que você não conhece, no meio das montanhas, chovendo, à noite, com a sua família atrás no carro. Meu Deus, eu lembro que eu e Sheila ficávamos falando que isso é viver a perspectiva de Deus. Eu não conseguia enxergar o próximo passo. Graças a Deus o GPS funcionou. E aí o GPS levou a gente até lá. Mas meus irmãos, tinha hora na estrada que o GPS fala assim, ó, vai para cá. Eu não conseguia ver a estrada, porque era uma descida. Eu parava e falava assim, é sério que eu vou ter que descer aqui? Né? E assim são alguns momentos em que nós nos entregamos na perspectiva de Deus. A gente fala assim, Senhor, como é que vai ser isso? Mas meus irmãos, a melhor coisa é nós podermos nos entregar completamente a esse Senhor. A melhor coisa é isso, e conhecer a perspectiva dEle para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso futuro. E eu te convido a fazer isso essa noite, a entregar a perspectiva da sua vida ao Senhor. E eu quero terminar esse primeiro ponto, lendo o que o Eugene Peterson, como ele parafraseou esse texto na Bíblia, a mensagem. Eu achei muito interessante a forma que ele coloca esse texto de Colossenses 3, 1-3. Olha só como é que ele fala. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas na perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real, ainda que o invisível aos espectadores, com Cristo em Deus. Ele
é a vida de vocês. Amém? Não para por aí. Existe um outro efeito que esse texto nos diz, que a morte e a ressurreição de Cristo causa no meu e no teu coração. Cristo muda os valores que regem a minha e a sua vida. Os valores que regem a minha e a sua família, quando Ele entra e quando a morte e a ressurreição de Cristo faz efeito nas nossas vidas. E nós vamos olhar do versículo 5 até o versículo 11, depois na continuidade até o 14, que Paulo vai falando dessa transformação que precisa acontecer de valores no nosso coração e na nossa vida, quando nós nos entregamos ao nosso Salvador. Preste atenção no versículo 5, olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isso é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existe mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Essa transformação de valores Cristo quer fazer em nós, que nós abandonemos aquilo que não pertence a Ele. Colocando isso essa nossa reflexão nas palavras de Paul Hilbert, ele vai dizer que Cristo muda a nossa cosmovisão, a nossa forma de pensar, as nossas crenças fundamentais. Cristo também muda os nossos valores e prioridades. Um teólogo comentando esse texto, ele diz que as religiões pagãs que eram comuns na cidade como Colossos, no mundo greco-romano, nessas religiões não havia nenhuma necessidade de que o adorador dessas religiões tivesse alguma transformação moral quando ele iria adorar ao seu Deus. Não havia esse apelo a uma moralidade pessoal. Por isso que essa mensagem que Paulo carrega, essa mensagem da cruz, ela é uma mensagem revolucionária, porque quando nós nos entregamos a Cristo, nós precisamos conformar a nossa vida a Ele, nos tornar parecidos com Ele. E a nossa moralidade pessoal sim interessa, é importante, é valioso para Deus. E por isso que se entregar completamente a Cristo é experimentar uma mudança de valores firme e absoluta. Eu lembro nesses anos aqui na igreja acompanhar uma pessoa que durante 20 anos teve um relacionamento de idas e vindas com uma pessoa, com uma outra pessoa, um ajuntamento. E que no dia que ela decidiu se entregar a Cristo, que ela decidiu se batizar, afirmar o seu compromisso com a igreja, ela entendeu que ela precisava quebrar esse relacionamento de 20 anos. Que os valores dela haviam mudado, que a perspectiva dela havia mudado, que o testemunho dela precisava ser límpido. E ela quebrou esse relacionamento. Coisas difíceis, Deus nos pede, ou são necessárias fazer, de vínculos que precisamos quebrar quando nós fazemos uma aliança com o Senhor das nossas vidas. Coisas difíceis precisam acontecer, e a Bíblia ela coloca isso nesses termos, como é firme essa decisão pelos valores. Paulo usa uma palavra forte aqui: matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Jesus, falando sobre esse mesmo assunto no Sermão do Monte, ele fala o seguinte: se o seu olho direito te fizer pecar, o que ele fala? Arranque-o, jogue-o fora, porque é melhor você entrar sem o olho nos céus, do que com todo o seu corpo ir para o inferno. Jesus coloca isso numa linguagem muito forte. Lógico que não podemos carregar esse texto literal. Eu entendo esse texto como Jesus falando: olha, se o teu olho faz você pecar, você está pecando por causa do que você está vendo, por causa do que você está fazendo com suas mãos. Considere como se você não tivesse os teus olhos para pecar. Considere como se você não tivesse as tuas mãos para pecar. Esse seja o teu compromisso com Cristo. Esse seja o teu compromisso com o Senhor.
O escritor de Hebreus também coloca isso numa linguagem muito forte em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele fala assim, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, falando de Cristo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha que forte essa linguagem, como deve ser transformadora essa nossa mudança de valores, quando Cristo entra nas nossas vidas. Não tem como permanecer o mesmo, irmãos. Se os nossos valores não forem valores absolutos, irmãos, se a nossa mudança não for uma mudança de vida, valores sólidos na nossa própria vida pessoal, nas nossas famílias, nós seremos carregados pela sociedade, pelo mundo, a reboque. Nós seremos conduzidos pela sociedade, indo naquilo que o mundo diz, indo naquilo que a sociedade diz que é importante, que é valioso. Nesse último retiro de juniores, aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção, como os valores desse mundo estão mudando. Estava recebendo as famílias, na chegada do retiro, e estava um grupinho de juniores, esperando um amiguinho que vinha da escola. Era um grupinho grande, tinham crianças da igreja, crianças que não eram, e eu fui perguntar quem que eles estavam esperando, e um menino do grupo me disse assim, estou esperando meu namorado. E eu falei assim, rapaz, não brinca com isso. E ele falou assim, pastor, é brincadeira. Mas quando ele disse, quando a gente percebe como está na boca das nossas crianças, um pouco maiores, dos nossos adolescentes, a facilidade com a qual eles brincam com sexualidade, com relacionamentos, como isso está tão comum no dia a dia deles, no que eles conversam. E meus irmãos, isso é influência da nossa sociedade, é influência da nossa cultura. Se os nossos lares, se as nossas vidas como cristãos não tivermos valores sólidos da palavra de Deus, a sociedade vai nos levar como uma avalanche, vai nos levar. Mas precisamos permanecer firmes. Minha esposa me ajudou com uma ilustração que ajuda a gente a entender como é que isso acontece. Ela usa lente de contatos, eu não uso. Mas ela diz que quando uma pessoa começa a usar lente de contato, primeiras vezes, o seu olho rejeita. Você não quer nem deixar a lente chegar perto do seu olho, e pisca e não sei o quê. Eu posso imaginar, porque até colírio me faz isso em mim, né? Então, quando você se acostuma com a lente de contato, né, você pode até dormir com ela, que aquilo não faz mais efeito em você. Assim é quando a gente vai se acostumando com uma cultura. Assim é quando a gente vai se acostumando com o pensamento. No começo faz rejeição, mas depois a gente vai se acostumando com aquilo, Mas, meus irmãos, nós não precisamos, nós não podemos ser assim. A sociedade precisa enxergar cristãos comprometidos com valores absolutos. Os nossos filhos precisam enxergar pais, avós, irmãos comprometidos com valores absolutos. É por isso que Paulo, ele vai falar que nós precisamos ter valores absolutos com a verdade. Quando ele fala assim, não mintam mais. Não mintam mais. Nós precisamos ter valores absolutos com a família. Família, projeto de Deus, sonho de Deus. Nós vamos construir o nosso lar para a glória do nosso Senhor. Uma família em missões, uma família missional, uma família que proclama a glória de Deus. Nós precisamos ter compromissos firmes com a moralidade, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer, olha, sem conversas indecentes saindo da boca de vocês, sem insultos. Porque vocês precisam ter valores firmes, valores indissolúveis, inegociáveis, com a palavra de Deus. E eu fico pensando, se o seu colega de trabalho, que está convivendo com você já há alguns anos, fosse falar, quais são os valores norteadores absolutos da vida de fulano de tal? O que ele diria? Se o teu colega do cursinho ou da universidade, lá no 4º ano da universidade, fosse resumir os valores absolutos que ele enxerga na sua vida, como ele resumiria isso? Isso faz a gente pensar, né? Que valores estão norteando a minha vida? O efeito da morte e ressurreição de Cristo em meus valores são transformadores. Se antes eu poderia negociar a verdade, dependendo do que fosse mais conveniente para mim, agora eu já não devo mais fazer isso. Porque eu tenho um Senhor, um modelo, alguém que eu estou seguindo e que não negocia a verdade. Se antes eu poderia agir injustamente com um colega, um funcionário, por situações do momento, como um período de crise, agora eu não posso fazer mais isso. Porque eu tenho um Senhor, eu tenho um modelo, eu tenho alguém que me inspira a ser melhor a cada dia.
E o resultado, meus irmãos, de quando Cristo muda a nossa perspectiva de vida, quando Cristo muda nossos valores, é que Cristo se torna tudo em nós. Ele se torna tudo para nós. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de ter que vender tudo que tinha na sua casa para fazer uma mudança, ou se perderam tudo num desastre. Quantos aqui já tiveram que vender tudo? Eu tô sem prato em casa quase aí até amanhã, né? Quem já teve que fazer isso aí por algum motivo, por alguma situação? Alguns irmãos. É uma experiência que causa em nós uma mistura de sentimentos. Tinha coisas que a gente era apegado e a gente tem que deixar para trás, porque toda a vida tem que se resumir em 8 malas, né? E não é fácil fazer isso. Você vê quanta bugiganga você guarda em casa, né? Quanta coisa você descobre em momentos que você tem que fazer isso. Mas nesse processo de despedida, de abrir mão das coisas, eu estava caminhando pelo bairro que eu moro desde quando eu me casei com Sheila, e Deus colocou uma frase no meu coração que resume o que significa isso. O que significa essa entrega, o que significa entregar as tuas mãos para entender a perspectiva de Deus, o que significa deixar Deus mudar os seus valores. Jesus colocou assim no meu coração: Deus nos ensina a abrir mão de tudo, para que Ele possa ser tudo para nós. É isso que tem que acontecer no meu e no seu coração. Abre mão de tudo, para que Ele se torne tudo para nós. E meus irmãos, isso me inspira na última reflexão desse texto, porque Cristo nos inspira a transmitir um legado, a deixar uma vida que marca, a deixar uma vida que inspira, a deixar uma vida que influencia. E é isso que eu aprendo na continuidade desse texto, do versículo 12 ao versículo 14, quando lemos: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele, portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem os outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Quando Cristo muda as nossas perspectivas, quando Ele muda a nossa forma de ver o mundo, quando Ele muda os valores que norteiam a nossa vida, a nossa prática, a nossa forma de viver o dia a dia, inspira as pessoas ao nosso redor. Porque a gente está vivendo algo diferente, algo que o mundo não conhece, algo que não existe no mundo. Valores de vida, valores que inspiram. Quando a morte e a ressurreição de Cristo tem efeito sobre as nossas vidas, ou seja, quando somos transformados por essa mensagem salvadora, a nossa vida começa a atrair outras pessoas para perto dele. A nossa vida começa a atrair outras pessoas que começam a perguntar: por que isso está acontecendo na sua vida? Por que você está tomando essa atitude? Por que você mudou desse jeito? E em meio a uma sociedade, uma época em que nós sentimos faltas de referenciais, quando pessoas vivem a mensagem de Cristo, elas se tornam luz para esse mundo, elas se tornam sal da terra, e assim nós inspiramos, nós atraímos pessoas para Cristo. Assim é com a vida de tantos na história da igreja. Quando nós lembramos da vida de George Miller, David Brainerd, William Carey e tantos que marcam a história, que inspiram a nossa vida. As pessoas não encontram isso no mundo, mas estão sedentas por isso. Por isso que nessa noite, eu venho te desafiar a viver uma vida que inspira, que atrai as pessoas ao seu redor para perto de Cristo. Os teus colegas da empresa, os teus amigos da universidade, o teu vizinho, os teus filhos. Uma vida que atrai a tua esposa para perto de Cristo, os teus filhos para perto de Cristo, o teu esposo para perto de Cristo. Eu venho em nome de Jesus te desafiar a isso. Eu venho em nome de Jesus te desafiar para que você construa um legado nessa terra, tendo a sua perspectiva de vida mudada, tendo os teus valores redirecionados, que você possa construir um legado, que você possa construir memórias, que você possa construir uma história. E falando sobre construir um legado, meus irmãos, eu pergunto a vocês, por que vocês acham, se alguém tiver uma câmera aqui perto, pode ajudar o pessoal lá de trás a enxergar, por que vocês acham que nas minhas 8 malas para Costa Rica, está indo um pedacinho de madeira como esse aqui? Muito obrigado. Por que vocês acham que um pedacinho de madeira assim está indo para os Estados Unidos junto comigo e com a minha família?
É porque aqui tem uma história. É porque aqui tem uma memória construída em família. Falando muito nessa questão de família aqui. Esse foi um pedacinho de madeira que Lucas pegou lá na Costa Rica, numa praia. E ele não soltou esse pedacinho por nada. A gente andou quilômetros para chegar até o carro. Ele não soltou o pedacinho. Ele dormiu com o pedacinho agarrado. Ele foi em todos os lugares. Virou história para a gente. Virou memória de família. Virou recordação. Meus irmãos, nós não construímos legado deixando bens, deixando oportunidades melhores. Lógico que isso tudo ajuda. Mas legado é construído quando nós construímos história, quando temos tempo juntos, quando construímos memória juntos. Portanto, eu te desafio, para que você com a sua família, você possa sim deixar uma herança, você possa sim deixar um legado, mas o melhor legado, a melhor herança que você pode deixar para as pessoas ao seu redor, para a sua família, é você ser um exemplo da humildade em Cristo, é você ser um exemplo do perdão, é você ser um exemplo da bondade, da misericórdia, é você ser um exemplo do amor de Jesus para as pessoas ao seu redor. É o melhor legado que você pode deixar. Marque as pessoas que estão ao seu redor. E quais são as marcas que você está deixando nas pessoas ao seu redor? Pense sobre isso. Eu quero aqui no final dessa mensagem também honrar uma pessoa que tem marcado a minha vida e tem sido uma inspiração e um exemplo para mim, que é o pastor Pascoal. Para mim, pastor Pascoal é um exemplo de comprometimento com a palavra de Deus, de comprometimento com o reino. Quantas vezes ao longo desses anos eu observei na liderança da igreja situações, decisões difíceis que precisavam ser tomadas. E na intimidade que o pastor Pascoal tem com Deus, ele vinha com uma solução que você via, isso só pode vir da mão do Eterno. Isso só pode vir como direção do Todo-Poderoso. Pessoas que marcam a nossa vida, que inspiram. Pessoas que marcam, influenciam a sua história. Você pode parar para pensar que as pessoas que marcaram a sua história, não necessariamente elas deixaram herança, alguma coisa material para você, mas são pessoas que construíram memórias, que foram exemplo, que construíram momentos juntos. E eu te desafio essa noite a você marcar a vida das pessoas assim, que a morte e a ressurreição de Cristo possa fazer tal efeito no seu coração, na sua vida, que Ele mude as tuas perspectivas, que Ele mude os teus valores, e que Ele te influencie a deixar um legado de vida na história do tempo. E meus irmãos, eu quero convidar pessoas aqui essa noite a virem aqui na frente e poderem expressar, responder ao Espírito Santo de Deus, se entenderam Deus falando contigo durante essa mensagem. Eu entendo que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu sobre o batismo, ele aprofundou o significado de batismo. Eu tenho certeza que ele estava preocupado com a igreja de Colossos, porque ele tinha a impressão de que muitos ainda não tinham entendido o que significa se assemelhar a Cristo na sua morte e ressurreição. Eles tinham entendimento de que havia religiosos na igreja de Colossos, pessoas que estavam ali vivendo uma religiosidade, mas que ainda não tinham entendido essa profundidade da entrega com Cristo. E eu creio que pode ser que pessoas aqui essa noite estão caminhando, estão vindo à igreja, estão conhecendo a Jesus, mas ainda não tiveram essa mudança total de suas perspectivas. Ainda estão vivendo mediante a sua visão de vida, a sua visão de mundo, e não a perspectiva do alto, de Cristo. Pessoas que estão caminhando, mas que ainda não tiveram essa transformação milagrosa dos valores. Milagrosa porque vem de Deus, não porque acontece instantaneamente, porque é um processo de santificação. Mas que ainda não renderam os valores da sua vida e falaram: eu preciso deixar isso que não se assemelha ao meu Senhor. Eu preciso caminhar em novidade de vida. Eu preciso ser diferente. Me identificar com o meu Senhor em sua morte e ressurreição significa se tornar mais parecido com Ele dia após dia. Eu quero convidar você, se você percebe que você precisa firmar uma aliança com o Senhor, falando: Senhor, muda minhas perspectivas, eu ainda estou muito fincado nessa terra. Se você ainda olha para a sua vida e fala assim: mesmo que eu estou tentando viver uma religiosidade, os meus valores estão tão distantes do que eu percebo ser
a vida de Cristo. Eu quero te desafiar a você nessa noite, a pedir ao Senhor: Senhor, muda minhas perspectivas, muda a minha vida. Senhor, influencia o meu futuro, me dá um propósito de vida. Esse apelo é tanto para as pessoas que estão caminhando na igreja, quanto a primeira vez que você considerou isso no seu coração. Veio como um visitante, veio ouvir, veio ver, talvez um parente, e você se depara com essa santa palavra de Deus que inspira os nossos corações e nos desafia a nos assemelharmos a Cristo. E você quer tomar essa decisão ao lado de Cristo e falar: eu quero experimentar os efeitos da morte e ressurreição do Senhor Jesus no meu coração e na minha vida. Se há alguém que deseja responder esse apelo essa noite, eu te convido para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Se há alguém aqui que deseja responder a esse apelo do Senhor e colocar a sua vida aos pés de Jesus, eu te convido a você vir aqui na frente, rendendo os teus valores, as tuas perspectivas, pedindo: Senhor, revela os seus planos que são maiores do que os meus. Revela, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver, mesmo que eu não saiba o que é, eu quero viver pela fé. Muda a minha perspectiva, muda a minha vida. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Se o Senhor Jesus está falando com você aqui essa noite, vem para cá. Vem para cá. E com todo o seu corpo, você possa expressar essa rendição ao Senhor. Falando: Senhor, chega de viver com as minhas expectativas. Chega de viver com a minha visão de futuro. Senhor, eu sei que eu preciso entregá-la nas tuas mãos, para receber das tuas próprias mãos sonhos muito maiores, muito melhores. E eu quero me render ao Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor. Deus abençoe aqueles que estão atendendo esse apelo e que estão dizendo ao Senhor Jesus: Jesus, eu quero experimentar os efeitos da tua morte e ressurreição na minha vida, no meu coração. É algo poderoso que vem da parte de Deus e que transforma a sua vida, transforma o seu ser. E você vai caminhar em novidade de vida nesse tempo. Venha, não resista à voz do Espírito, não resista mais. Chega de viver na sua perspectiva. Chega de viver do seu jeito. Escolha viver do jeito de Deus. Entrega ao Senhor os teus sonhos. Entrega ao Senhor nesse momento a tua perspectiva. Senhor, essa é a minha perspectiva de vida. É isso que eu tenho construído, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem algo muito melhor para mim. Entrega ao Senhor os teus valores. Fala: Senhor, eu tenho vivido na imoralidade sexual, eu tenho vivido na indecência, eu tenho vivido na mentira, tenho vivido em confusão de vida. E Senhor, eu sei que o Senhor tem uma mensagem transformadora de amor para mim. E que você possa se render totalmente ao Senhor Jesus. Totalmente ao Senhor Jesus. Ele mudará as tuas perspectivas. Vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, Senhor de todas as consolações, Todo-Poderoso, Deus Salvador, que morreu e ressuscitou no nosso lugar, proclamamos o Teu nome aqui nesse lugar, Te exaltamos, porque só Tu és digno de receber as nossas vidas nas Tuas mãos e nos transformar totalmente. Senhor, muda nossas perspectivas de vida, Senhor. Senhor, entregamos as nossas perspectivas nas Tuas mãos, querendo receber de Ti perspectivas novas, uma nova expectativa sobre o futuro, um propósito de vida diferente, transformador, abençoado pelo Senhor. Senhor, vem transformar as nossas vidas. Sabemos que os Teus planos são muito maiores do que os seus. Sabemos que os Seus sonhos são perfeitos, bons, agradáveis, e queremos vivê-los. E que o Senhor transforme as nossas vidas por inteiro. Senhor, transforma os valores que regem a vida desses irmãos que estão aqui, colocando a sua vida diante do Senhor, pedindo uma transformação total. Senhor, que eles não mais possam viver na ira, possam viver nas paixões da carne, possam viver nos desejos mudando, que eles decidam a cada dia matar esses desejos, se entregar ao Senhor, para que possam ser revestidos de uma nova natureza que vem de Ti, santa, nos assemelhando a cada dia mais com o Senhor. Uma nova vestimenta que é perfeita em amor, em bondade, em alegria, e que nos aperfeiçoa a cada dia, para que cheguemos à estatura de Cristo nosso Senhor. Senhor, abençoa a vida desses irmãos, que eles possam deixar um legado lindo de vida, histórias, memórias que vão marcar seus filhos, que vão marcar
Deus, os seus irmãos, que vão marcar, Deus, os seus cônjuges, que vão marcar os seus amigos do trabalho, que vão marcar seus amigos na faculdade, na escola, Senhor. Por onde eles passarem, eles inspirarão a vida de pessoas, porque estão vivendo na perspectiva do Rei, porque estão vivendo os valores do reino, estão sendo transformados a cada dia. E queremos pedir, Deus, que o Senhor venha transformar a nossa vida e conformar a nossa vida à tua santa e perfeita vontade. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos isso no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e amém.